As primeiras vacinas contra a Covid-19 começam a ser produzidas e surge uma grande questão. Quem serão as primeiras pessoas a receberem as doses da vacina? Um projeto de lei do Senado propõe critérios para a definição dos grupos prioritários que seriam imunizados numa primeira dose da vacinação. Sobre isso, nós vamos falar com Fernando Hellmann. Ele é naturólogo e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Bom, a primeira questão é a seguinte: sobre esse projeto de lei do Senado, o projeto de lei 4023 de 2020, ele propõe critérios para a definição de grupos prioritários, que seriam os grupos mais vulneráveis, segundo o texto do projeto de lei, parâmetros científicos. Eu te pergunto, como a legislação e a ciência podem trabalhar juntos para que a vacinação comece e seja feita da melhor forma possível para a sociedade? A primeira questão é que a gente realmente deve basear as escolhas com critérios científicos e éticos para determinar quem vai receber essas vacinas nos primeiros lotes, uma vez que a gente não vai ter nos primeiros lotes vacinas para toda a população. Agora, a gente tem que relembrar que nós vivemos num país em que a gente tem um sistema único de saúde que está na nossa Constituição, que é dever do Estado garantir a saúde da sua população. Particularmente, eu vejo como um pouco redundante fazer um projeto de lei nesse sentido, uma vez que já está na Constituição a garantia da saúde e o dever do Estado em vacinar a sua população. Por um outro lado, vendo que também há essa coordenação nacional, inclusive, do enfrentamento da pandemia está prejudicada, a gente sente essa falta, tanto um projeto de lei pode vir a auxiliar para que faça cumprir a Constituição propriamente dita, estabelecendo os critérios claros, transparentes e razoáveis na escolha dessa priorização. No caso, a discussão realmente está acontecendo sim, em vários países do mundo. Nos Estados Unidos também se discute quais seriam os critérios. Há vários aspectos aí que estão sendo observados. Na sua opinião, já é possível definir, pelo menos em linhas gerais, quais seriam os primeiros grupos, já que, de fato, os primeiros lotes da vacina não vão cobrir toda a população? Sim, de fato, a gente já pode definir alguns grupos prioritários, mas não todos, porque a gente ainda precisa de dados das pesquisas sobre essas vacinas que, na sua maioria, ainda não concluiu, aliás, nenhuma concluiu as últimas etapas de pesquisa, né? Então, podemos definir, por exemplo, por algumas questões óbvias, como, por exemplo, primeiro, quem deve ganhar são os participantes da pesquisa. As pessoas que foram voluntárias nas pesquisas, que porventura tomaram o placebo, que é uma vacina que não funciona, para comparar se essa vacina foi eficaz ou não, esse é o primeiro grupo que deve receber. E assim que essas vacinas foram produzidas em maior escala, né, a gente deve, claro, imunizar os profissionais de saúde que estão na ativa, que estão na linha de frente, lidando com a pandemia do Covid. Depois disso, entraria os grupos prioritários, digamos assim, aqueles que são mais afetados nessa distribuição desigual na população brasileira. E a gente sabe que o fardo não é igual na população. Por exemplo, a gente sabe que morre muito mais as pessoas idosas, se comparado os jovens e as crianças, que é atingido de uma forma muito pior as pessoas que têm comorbidades do que as pessoas que ditas saudáveis, né, que não têm uma doença de fundo, por exemplo, mas ainda assim é uma decisão precipitada se a gente já fechar isso, porque vai depender do tipo da vacina que for aprovada. Por exemplo, gestantes e puérperas, elas poderiam entrar, como elas entram no calendário vacinal da influenza, como um grupo prioritário. Mas, recentemente, estudos de um grupo de Israel, por exemplo, revisaram todas as vacinas
aprovadas e comercializadas nos últimos 20, 30 anos e observaram as mudanças que tiveram, por exemplo, na sua bula. E algumas dessas vacinas, por serem vírus enfraquecido, por exemplo, que é as vacinas de primeira geração, elas foram retiradas da indicação para gestantes e puérperas. Então, vamos supor que essa primeira vacina que venha a ser lançada, dessas candidatas que a gente tem, é uma vacina de vírus atenuado. Então, possivelmente, gestantes e puérperas não vão entrar nesse primeiro grupo de risco, né? A gente também tem que ter os resultados, porque muito desses testes estão sendo feitos com população adulta e geralmente saudável, justamente como uma forma ética para garantir a adequação internacional às normas, né? Por um outro lado, por exemplo, se a gente não tem pesquisas com a população idosa e com a população com comorbidade, com outras doenças, a gente não sabe até que ponto que essa vacina vai causar realmente aquilo que se espera, que é a imunidade. Então, existem fatores, por exemplo, qual o tipo da vacina, como que essa vacina vai ser distribuída, se ela vai ser congelada ou só refrigerada. Existem alguns fatores determinantes para a gente poder depois priorizar ou não. São muitos detalhes aí. Essa questão, tem duas questões que você estava comentando. Primeiro, essa questão, por exemplo, dos grupos que estão recebendo as vacinas de teste durante a fase agora de pesquisa. Existe a possibilidade, por exemplo, de diferenças, além dessas que você citou, por exemplo, a questão de idade, a questão do estado de saúde das pessoas que estão recebendo as doses de teste, né, para a fabricação das vacinas definitivas, vamos dizer assim. Existe risco, por exemplo, de diferenças de idade, diferença de gênero, diferenças até étnicas terem influência na eficácia da vacina? Quando a gente faz uma pesquisa, principalmente de fase 3, digamos assim, que é para ver a eficácia provável dessa vacina, a gente vai pegar um grupo maior da população e diversificar essa população, né? Então, a vacina agora que está sendo testada no Brasil, por exemplo, de Oxford, né? Eles já estão agora incluindo pessoas com mais de 60 anos de idade, justamente para saber se ela também é eficaz e segura nesta população, né? Existem algumas questões étnicas também, por exemplo, que podem influenciar nesse sentido. Por isso que a gente vai tentar fazer o máximo de uma população mais diversificada para justamente ver essa segurança e eficácia. Agora, quando a gente fala da distribuição da vacina, assim que uma vacina candidata for aprovada e ser disponibilizada a partir, né, do seu registro na Anvisa aqui no Brasil, a gente também tem que considerar nessa priorização as comunidades, e as comunidades, por exemplo, étnicas, e até mesmo as questões relacionadas às condições sociais da população, para que a gente restabeleça uma igualdade de oportunidade em sobreviver à Covid-19. E a gente sabe, através das pesquisas, por exemplo, da PNAD, né, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE sobre Covid-19, que a população mais pobre e a população negra e indígena, principalmente, tem um fardo muito maior se comparado às demais populações, principalmente a população branca, por N fatores, né, pelas suas condições de moradia, pela sua renda e emprego que pode estar associado. E isso sim deve ser também levado em conta nessa priorização, não só a idade e não só a questão, por exemplo, de comorbidades, mas essas questões étnicas também são importantes serem discutidas aqui no Brasil. Porque quando a gente pensa numa vacina, a gente está pensando a vacina como um bem público que garante o direito à saúde e que garante um princípio fundamental dos direitos humanos, que é o direito à vida. E a gente sabe que essas populações sofrem esse peso de uma carga diferente e, portanto, devem ser tratadas desigualmente, na medida que as suas desigualdades não garantem essa igualdade de oportunidade em sobreviver, né?
mas, como havia dito, é importante a gente saber os resultados dessa pesquisa antes de priorizar e botar em um projeto de lei, por exemplo, que depois pode não ser a realidade na prática. No caso desse projeto de lei, o 4.023, que a gente está aqui falando sobre ele, sempre é importante lembrar as pessoas que estão assistindo a entrevista que é um projeto de lei, não é uma lei ainda, quer dizer, esse projeto de lei ele está em tramitação, foi apresentado no Senado, inclusive permite a participação de cidadãs e cidadãos acessando aí o site da TV Senado para poder, de alguma forma, contribuir com esse debate. Agora, essa questão ética, esse assunto, por exemplo, da questão das etnias que estão sendo mais afetadas, né? Há uma discussão também nos Estados Unidos, lá negros e latinos são o grupo, né, formam o grupo que está sendo mais atingido, segundo estudos, inclusive publicados pelo New York Times, 3 vezes mais acometimento pela doença e 2 vezes mais mortes. Aqui no Brasil, esse número, o aumento, né, o número maior de letalidade, acontece de fato nas comunidades carentes, né, nas nossas favelas, onde as condições, inclusive de moradia, favorecem a disseminação do vírus. Seria, então, uma forma de quebrar a cadeia de transmissão, começar, depois daqueles primeiros grupos, como os profissionais de saúde, começar a distribuição das vacinas pelas comunidades carentes? É uma possibilidade, sim, de fato, e como um objetivo do Estado, o Estado deve proteger a população mais vulnerável, deve garantir a igualdade de oportunidade de sobreviver. E, de fato, historicamente, a população mais carente, mais pobre, é aquela que carece de maior atenção à saúde propriamente dita, é aquela que tem condições financeiras e de habitação mais precárias, que não permite fazer o isolamento, por exemplo, se alguém tem um caso, né? E se colocar em quarentena as pessoas que tiveram contato com esse caso. Então, de fato, essa população deveria sim ter prioridade nessas vacinas, né? Agora, uma possibilidade de pensar, por exemplo, essa priorização, talvez fosse criar um tipo de um índice, né? E que pudesse avaliar, por exemplo, condições de educação, condições socioeconômicas, étnicas, comorbidade, idade, para determinar a possibilidade de quem poderia receber essas vacinas de primeiro lote de se imunizar, né? Claro que tem outras questões que vão variar e esse projeto de lei que está em tramitação é interessante no sentido de que ele prioriza, por exemplo, onde está circulando maior os vírus, ele estabelece critérios epidemiológicos para que possa o governo federal repassar o dinheiro, por exemplo, para os estados e municípios comprarem essas vacinas, vendo onde está o vírus em maior circulação, né? E isso é fundamental para que seja feito, né? Mas possivelmente poderia ser discutido um tipo de um índice, né, que poderia classificar de acordo com as comorbidades prévias. Mas, mais uma vez, a gente não sabe, por exemplo, se essa vacina ela vai ser segura para quem tem doença autoimune, por exemplo, né? Então, a gente tem uma população, por exemplo, se a gente pensar nas pessoas que têm comorbidade, que já têm diabetes, hipertensão ou qualquer outra doença. Cardiopatias, coisas do tipo. Isso. A gente poderia pensar que aquela pessoa que tem um câncer, por exemplo, deveria receber antes de quem tem diabetes, por exemplo. Mas, talvez, o próprio sistema imunológico de uma pessoa com uma doença autoimune, por exemplo, poderia não ser o mais indicado a depender do tipo da vacina e dos resultados da pesquisa, né? Então, existem pontos que ainda estão abertos. Agora, é fato que o Brasil já poderia ter um grupo discutindo essa questão, né? Um grupo que fosse pautado por alguns princípios de transparência, de representatividade social. O projeto, de certa forma, ele traz essa questão, né, de trazer critérios científicos, técnicos e de ouvir também a população, por exemplo, para a gente priorizar, né? De modo com que a gente tivesse transparência nessa tomada de decisão para fortalecer
né, essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, essa confiança da população em ser vacinado, em ter a própria vacina, né? O Brasil ele já tem experiências, né, o Sistema Único de Saúde já tem experiências com outras campanhas de vacinação, como a campanha da influenza, por exemplo, né, que é realizada anualmente. É possível usar a mesma estratégia que o país usa, no caso, por exemplo, da vacinação para imunizar contra a influenza, para a Covid-19? Não, não é possível porque doenças diferentes requerem tratamentos diferentes e elas atingem a população de forma diferente. Se a gente pensar, por exemplo, assim, o critério que a gente vai utilizar é um critério epidemiológico, é um critério de atingir a maior população, se é esse o critério que a gente está falando, sim, né? Mas seguir o mesmo grupo, por exemplo, de vacinação da influenza, não é prudente, uma vez que não são os mesmos grupos afetados. Por exemplo, na vacina da influenza, entre os grupos prioritários estão as crianças, as puérperas e gestantes e os professores. Na minha análise, por exemplo, por enquanto que há o ensino remoto, os professores poderiam receber uma vacina num segundo momento, né, uma vez que quem mais morre na população é, de fato, a população idosa, né? Poderiam receber num segundo ou terceiro lote, enfim. As crianças, a preocupação da vacinação contra a Covid-19 para as crianças não é prioridade, né? A gente tem outros vírus que estão em circulação ativa, como é o próprio sarampo em alguns estados, que há uma preocupação muito maior, porque a gente não tem no Brasil, por exemplo, tanto um problema da campanha anti-vacinação, mas a gente tem um problema de percepção de risco em que as pessoas são vacinadas ou levam seus filhos a vacinar quando vê o risco. Agora, o risco está em volta da Covid-19, mas a gente esquece, por exemplo, que as crianças têm outro calendário vacinal que precisa ser cumprido e os pais devem levar. Então, crianças para a Covid-19 ficariam para um outro momento. E como havia dito anteriormente, gestantes e puérpera vai depender também do tipo de vacina que for aprovada, né? Tem pelo menos 6 vacinas que já estão em fase 3, que é a última fase de teste, né? Que é, de fato, uma corrida contra o tempo e que tudo indica que a gente vai ter a vacina mais rápida da história da vacinação propriamente dita, né? Sim. Mas a gente seguir o mesmo calendário, seguir as mesmas lógicas de outra doença, isso de fato não dá. Tem especificidades que devem ser consideradas. Seria possível até aproveitar toda a estrutura que já tem, todo o aprendizado que já se teve com essas vacinações e fazer a adaptação para essa nova realidade. Sim, né? perfeito. Aí já seria um caminho mais interessante. Uma pergunta assim bem simples, uma pergunta bastante leiga até. No começo da Covid-19 havia uma preocupação de que os assintomáticos eles poderiam, sem saber, estar transmitindo, né, conduzindo o vírus e favorecendo a disseminação. Uma vez vacinada, considerando que a gente tem aí uma vacina de fato eficiente, uma vacina eficaz que imunize mesmo as pessoas contra a Covid-19, a pessoa vacinada em contato com uma pessoa que tem o vírus ativo, ela pode conduzir, ou uma vez vacinada ela não transmite e nem pega mais a doença? Isso vai depender, por exemplo, a longo prazo, de saber o tempo que vai durar essa imunização, se vai depender de mais doses de reforço ou não, né? A gente tem, por exemplo, a vacina da influenza, que a gente vai se vacinar várias vezes. A gente tem vacinas que nós somos vacinados quando somos crianças. Então, isso vai depender muito e ainda é cedo para fazer uma resposta, né? Dar uma resposta como essa. A vacina ela tem uma questão individual, claro, de proteger a pessoa, mas ela também tem uma dimensão coletiva, porque a gente não quer só que a vacina proteja a pessoa, a gente quer que a vacina também ela não passe, no caso da Covid-19, o vírus saia do sistema respiratório de um e vá para o outro, né? Então, uma outra possibilidade, por exemplo,
nessa priorização das vacinas, de quem recebe as vacinas primeiro, pode ser vacinar os grupos de maior incidência, né, de maiores casos novos, para justamente evitar o contágio dessa outra população, né? Por exemplo, a gente quer vacinar primeiro a população idosa, porque é ela que mais morre, mas, de fato, muitas vezes são a população economicamente ativa e jovens que está levando esse vírus para lá, né? Então, uma outra possibilidade de que tem que ser estudada por critérios epidemiológicos também é essa vacinação, por exemplo, de grupos de outras incidências de contrair o vírus, né? Porque além da proteção individual, a gente quer uma proteção coletiva, né? Uma imunidade para que realmente cesse essa propagação do vírus no nosso território nacional e no mundo como um todo. Agora, essa corrida pela vacina, essa competição, a gente chama até de uma competição saudável para se chegar a uma vacina, há muitas questões aí. Por exemplo, a Rússia foi o primeiro país a anunciar uma vacina que já entraria em produção, a Sputnik V, bastante discutida aí pela comunidade científica. E daí agora tem essa preocupação da própria sociedade, quem vai querendo saber quem serão os grupos prioritários, quem vai receber as primeiras doses da vacina. Mas isso gera também uma outra questão, que é o medo que uma parte da população tem de receber as primeiras doses de uma vacina que ainda não foi absolutamente testada e comprovada, e daí correr algum risco, enfim, de uma vacina que não tenha eficácia ou de qualquer tipo de efeito colateral indesejado. Há um risco nesse sentido aí também? A gente está chegando nessa questão aí da bioética quando fala desse assunto? Sim, toda pesquisa ela envolve riscos inerentes e justamente a gente precisa fazer pesquisa para tirar o máximo das dúvidas e garantir que essa vacina seja segura e seja eficaz. E essa corrida das vacinas, por um lado, está apressando, né, e afrouxando os padrões de boas práticas de pesquisa clínica internacional e de ética em pesquisa também, que gera preocupações, por exemplo, pulando etapas, né, não pesquisando primeiro nas fases pré-clínicas em animais e já testando em seres humanos, ou testando em seres humanos em condições que não sejam livres, como é possível que foi feito no caso da vacina russa e da vacina chinesa, testado em soldados, né? Lembrando que na China tem mais de 3 vacinas que já estão em estágio avançado, né? Uma testada aqui no Brasil, da CanSino, mas a gente tem, por exemplo, a CanSino não é testada no Brasil, né? A Coronavac está sendo testada no Brasil por uma empresa biotecnológica da China, mas a CanSino, por exemplo, que é a outra, junto com a vacina russa, que também já foi aprovada na China para ser aplicada na população dos militares, resta saber em que condições, se foi condições de liberdade propriamente dito, né? E a gente tem uma outra questão, que é o pagamento de voluntários de pesquisa. No Brasil não é permitido, mas mesmo a vacina de Oxford, por exemplo, já tem indícios de que alguns voluntários de outros países foram pagas, ou mesmo o que eu acho preocupante, que é injetar o vírus deliberadamente na pessoa, no voluntário, né, que tomou a vacina ou que tomou o placebo, para acelerar esse processo e saber de forma mais rápida se a vacina funcionou ou não. Isso é chamado de Human Challenges, ou desafio humano, que já foi testado, foi considerado não ético quando da vacina do Zika vírus, por exemplo, já foi testada em outras doenças, como a malária, mas que teria uma possibilidade de tratamento se a pessoa ficasse doente, e que não é o caso no coronavírus, né? A gente tem um vírus que tem a sua letalidade já conhecida e que não tem tratamento eficaz estabelecido, né? Então, essa corrida contra o tempo está levando aí problemas éticos do ponto de vista internacional. Mas, além disso, isso está gerando outro problema do campo da ciência. A ciência deveria ser muito mais solidária e colaborativa, né? A vacina russa, ela é uma vacina de segunda geração, uma vacina de adenovírus, que usa um vetor viral não replicante.
é uma vacina interessante, boa. O Instituto Gamaleya da Rússia é um instituto que tem tradição de vacina. Qual que é o problema? O problema é que a publicação científica, a ciência não se faz com publicação na imprensa ou com declarações de governadores, de presidentes, por declarações exemplo. Políticas, né? Sim, a gente faz com os dados sendo analisados por outros cientistas e publicados em revistas internacionais, né? Então, a surpresa nesse caso da vacina russa foi essa falta de transparência que se está observando, né? Então, de fato, é uma vacina bastante promissora, mas, contudo, a gente ainda não conhece muito dos dados dessa pesquisa que foi quase desenvolvida como um segredo de Estado, e não é único dessa vacina. Por exemplo, a vacina Moderna nos Estados Unidos passou por isso também. Antes de publicarem os dados, eles davam dados na imprensa, e era uma vacina patrocinada pelo governo americano, mas de uma empresa privada que teve seus lucros exacerbados, por exemplo, né? Então, a gente está vendo uma corrida com um caráter nacionalismo muito grande e com um caráter financeiro, com valores comerciais maiores também do que os valores humanitários propriamente dito. E é isso que é preocupante do ponto de vista internacional. E com a vacina russa, eu espero e tem grande chance de ela também funcionar muito bem, mas eu achei um pouco provocativo o nome Sputnik 5 ou V, né, de vacina, porque o que a gente não precisa agora é uma nova Guerra Fria e uma corrida nesse sentido. A gente precisa unir forças, porque a pandemia nos mostra que sozinho a gente não vai conseguir driblar esse problema, né? A gente precisa de uma ciência colaborativa, solidária e participativa, e uma ciência aberta com seus dados publicados muito mais pela ciência e menos no campo político. Em prol da vida, né? Bom, enquanto a vacina ainda não chega de fato para a distribuição, a recomendação continua sendo que as pessoas cuidem, pratiquem aí o distanciamento social, vamos continuar se cuidando para não transmitir, principalmente, e para também não pegar a doença. Fernando, o tempo da entrevista chegou ao fim, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade, agradecer pelos seus esclarecimentos. Que agradeço também, muito obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, ela estará disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou então no nosso canal no YouTube. Inscreva-se, participe da programação da TV Senado. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.